Hoje nós vamos entrar na parte de resultado, discussão e conclusão. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo? Sim. Beleza. Então, como é que são os resultados esperados, né? Como é que foi a expectativa quanto ao meu projeto? Ele está coerente? Ele está concreto? Os seus objetivos? Né? Lembra que eu falei com vocês da importância dos objetivos? Né? A importância, inicialmente, de montar uma hipótese. Essa hipótese ser válida, eu ir lá montar meu objetivo, né? A importância que tem essa formulação de uma hipótese, formulação boa do objetivo. Tem alguma novidade no projeto, alguma tecnologia? Então, assim, né, capriche muito na lógica e na redação dos resultados esperados, ou seja, né, como a gente vai usar de coisas que serão de grande valia para vocês, para o experimento, né? Vocês têm que, como eu falei com vocês, caprichem bastante no resultado, né, nos possíveis resultados para vender seu peixe, para você conseguir suporte, né, para continuar com a sua pesquisa. Então, você vai reforçar a importância que ela vai ter. Certo, gente? Até aí, tranquilo? Sim, professor. Beleza. Então, ó, resultados esperados são uma forma concreta em que se espera alcançar objetivos específicos, né? Dentro do nosso objetivo geral, ressaltando, lembrando, a gente tem os objetivos específicos, portanto, deve existir uma coerência estreita entre os mesmos, incluindo sua forma de expressão. A gente vai demonstrar as evidências que se chegou através da pesquisa, né? Então, as evidências que a gente chegou por conta do nosso trabalho, da nossa pesquisa. E já os resultados que a gente busca alcançar, né? A gente espera alcançar esse resultado. O fato da sessão de resultados esperados gera uma certa angústia em um monte de gente. Por quê? Porque a gente fica esperando que dê tudo certo, e nem sempre isso vai acontecer, né? Há aqueles que acham que devem repetir as hipóteses nessa sessão, há outros que preferem repetir as previsões e até mesmo aqueles que repetem o objetivo do projeto, né? Aí o trechinho aí do Washington falando, né? Sabe nada, inocente. A coisa, na verdade, é mais simples do que parece. É nessa famigerada sessão que você coloca suas expectativas quanto ao projeto em um sentido amplo, né? Então, há diferentes caminhos para se preencher essa sessão de uma forma mais eficiente, aumentando as chances do projeto ser financiado, como por exemplo, né, ó, capriche muito na lógica e na redação dos resultados esperados. Como eu falei com vocês, vende seu peixe. Capricha na hora de falar, ó, resultado esperado é que o paciente desenvolva consiga utilizar uma nova prótese dentária e que ela seja acoplada à gengiva, tal, 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 parecendo dentes ainda, né, ainda mais resistentes, né, do que uma prótese normal. Então, assim, vai enriquecendo, né, a explicação, o resultado que a gente espera do projeto. Fundamentais para convencer o financiador em potencial e também para deixar claro para você mesmo por que você merece ir para frente. Ou seja, é meio que uma resposta assim, ó, eu vou convencer pessoas e eu vou me convencer também que meu projeto tá bom e eu preciso continuar com ele, né. Isso é uma espécie de, né, como é que eu vou falar, né, é uma espécie de reconhecimento tanto dos outros quanto sua, né. Isso é importante. Tranquilo, gente, até aqui?
Tá sim, professor. Bom dia, professor. Bom dia. Eu tô pegando agora a matéria. Então, eu tenho também, trata da provável resposta ao problema ou à pergunta, a gente vai formular ela, né? Vai ser formulada. Não será necessariamente semelhante após a análise definida dos dados. Por que que ele fala isso? Alguém pode me dizer? Por que que não será necessariamente semelhante após a análise definitiva dos dados, dos dados e resultados que eu obtive? Por que, gente? Alguém arrisca? Gente, ninguém quer dar um palpite por quê? Quero não, professor, obrigada. Professor, eu tô tossindo horrores, não vou conseguir nem falar muito. Beleza. Porque o quê? Porque nem sempre você vai chegar no resultado esperado. Nem sempre você vai chegar no resultado final. Concordo? Concordo, gente? Sim ou não? Acho que sim, professor. Pode repetir, professor, por favor? Eu falei o seguinte, por que que não será necessariamente semelhante após analisar a definitiva dos dados, ou seja, os dados finais do trabalho. Por que pode mudar? Porque às vezes você pode não alcançar o resultado que você esperava. Por isso, o resultado vai ser diferente. Não vai ser aquele resultado esperado. Ou você pode descobrir uma outra coisa no meio do caminho. Vai mudar o resultado também. Certo? Porque a análise de dados vai ter uma coisa a mais, ou uma coisa a menos. Ou não vai ter nada que você esperava, Entendi, Pô, professor. tá? Então, aqui eu vou tratar da provável resposta ao problema ou à pergunta que foram formuladas anteriormente, né? Essa antecipação provisória não será necessariamente semelhante após a análise definitiva dos dados, né? Só um minutinho, gente, deixa eu só dar uma... Não sei por que que aqui saiu. Pronto. Não será necessariamente semelhante após essa análise definitiva dos dados. Em linhas gerais, os resultados esperados vão se equivaler à hipótese científica, algumas vezes presentes, opcionalmente em etapas introdutórias do projeto de pesquisa, em substituição à presença-sessão. Como assim? O que quer dizer com isso? Hein? E pelo menos equivale a uma hipótese científica. O que é uma hipótese, gente? O que é exatamente uma hipótese científica? A suposição? Uma suposição científica. Isso aí. Eu vou trazer algo que está relacionado, que pode estar ligado a algo que pode vir a ser uma ideia que eu vou utilizar nessa hipótese para poder realizar minha pesquisa. Lembra que eu falei, a primeira coisa que a gente faz, a gente pensar em alguma pesquisa de vez, é uma hipótese. Estabelecer uma hipótese. Para aí sim eu começar a pensar em objetivo, começar a pensar no projeto em si, né? Eu começo lá da hipótese. Então, algumas vezes presente opcionalmente em etapas introdutórias, ou seja, lá na introdução do projeto de pesquisa, é em substituição à presente seção. Presente seção de quê? Da hipótese que você está falando, né? Então, os objetivos podem ser geral e específicos, que vão ter que embasar a elaboração dos resultados esperados. Ou seja, gente, aonde que eu vou colocar os resultados esperados inicialmente?
para quando eu começo? Na introdução, professor? Na verdade, no objetivo, né? Certo? Olha aqui, ó, objetivo geral específico. Embasam a elaboração dos resultados esperados. Resultado esperado refere ao quê? É o objetivo e a conclusão do trabalho. Vou colocar o objetivo lá, deixar ele claro, tá? Porque eu vou inserir lá o quê? A ideia do resultado esperado, não a conclusão exatamente do trabalho, né? Só uma ideia, que a conclusão, eu vou falar já já sobre ela, inclusive, né? Ficou claro isso, então, gente? Que a importância que eu tenho de fazer uma boa hipótese para chegar no meu objetivo, e com isso, eu quero dizer que o resultado ele pode mudar no final, o resultado esperado ele pode ser mudado. Isso ficou claro para vocês? Sim, professor. Show, qualquer coisa vocês perguntam. Então, resultado, propósito, mostrar que foi o que foi encontrado na pesquisa. Os dados originais que são obtidos pelo autor, no caso vocês. Vai ser também a chamada de resposta à investigação do trabalho, né? Como que você chegou a como você chegou a essa resposta final aí? Através do método investigativo, certo? Uhum. Sim, O, professor. pon- o ponto principal do estudo. Qual que é o foco do estudo? Qual que é o ponto principal? Qual que é o foco dele, né? A descrição inicial da população que você está estudando, talvez, né? Se você for optar por trabalhar com um nicho, né, da população, numa região tal, numa área tal, numa cidade, talvez num conjunto de habitantes no bairro, ou em vários bairros, enfim, isso aí é um leque enorme. Seguida da análise em torno do objetivo principal, que é o objetivo principal que vai estar onde? No objetivo geral, né? Passou a iniciar o seu objetivo geral. Depois eu vou começar a entrar nos objetivos específicos. Ficou claro, gente, até aqui? Tá indo, professor. Beleza. Então, o propósito da sessão de resultados, como o próprio nome indica, é mostrar que foi encontrado na pesquisa. São os dados que são originais obtidos, olha só, dado original obtido e sintetizados pelo autor, com o intuito de fornecer resposta à questão que motivou a investigação. O que seria dados originais? Seria dados originais sintetizados. O que seria essa palavra sintetizados? Professor, Oi, pode falar. qual é a pergunta mesmo? O que está assim, os dados originais obtidos e sintetizados. Como assim sintetizados pelo autor? Produzidos pelo autor? Isso, produzidos pelo autor. Isso aí, no Hum, caso, vocês vão produzir também alguma coisa dali. Isso, beleza? Com o intuito de fornecer resposta à questão que motivou essa investigação. Então, os resultados são pontos principais do estudo. E os autores devem reservar mais espaço para essa sessão. A descrição inicial da população estudada, seguida da análise em torno do objetivo principal, é a parte essencial dos resultados. O que eu quero dizer com isso, gente? Se você optou para escolher uma população para estudar, né? Logo depois, você vai demonstrar a análise que foi feita e como foi feita essa análise em torno lá do seu objetivo principal, né? E a parte essencial desses resultados. O que eu tenho de valor, agreguei de valor nesse resultado que eu tive final, certo? Então, eu vou estar atrelado com o quê? Aquilo que eu for estudar, a análise todo o objetivo principal e os resultados finais. Certo, gente?
Sim, professor. Como é que é formada essa estrutura da seção de resultados? Eu tenho aí ó, as características de amostra do meu estudo, o resultado principal e o resultado secundário, tá? Por que eu preciso colocar características da amostra do estudo, gente? Alguém sabe me dizer? O que eu quero dizer com características da amostra do estudo? Acho que Como que essa amostra se apresenta, né? Uhum. Como que ela exatamente? também provar ali o que está sendo estudado, né? Uhum. Mostrar e deixar explícito o que está sendo estudado. Perfeito, isso aí, né? Então eu preciso deixar bem claro, né? E o resultado principal é aquele resultado chave, né? Da minha ideia, dos meus objetivos lá principais, né? A pergunta tem que ser respondida. Ou pelo menos tentar ser respondida bem próximo, né? Ou dar uma explicação e correlacionar. E saber, talvez, por que pode ter dado errado, né? Para poder você colocar isso lá na conclusão final no resultado também, né? Pelo menos parcialmente. E o resultado secundário, gente? O que seria esse resultado secundário? De repente, um resultado que não poderia ser esperado, alguma Isso. coisa que não estava É, esperando e aconteceu. pode ser também, e pode ser também uma coisa assim, né? Não é o essencial do seu trabalho, mas você teve um extra aí, né? Teve um resultado que você até podia estar É, professor. correlacionado, mas também não é o final, né? Aham, também. Também, né? Quando Então é tem pesquisado além, né, professor? e pode ser também. Quando você acha além, uma resposta além também. Além do que você propôs, né? Então, aí, ó, tópicos a abordar na sessão de resultados, eu tenho uma ordem de apresentação, né? Aplicável e muitas investigações, porque, claro, para chegar no resultado eu preciso investigar bastante, preciso ler vários artigos diversos, preciso pelo menos ler aí e colocar no resultado, na discussão, no mínimo, aí uns 10 artigos diferentes para poder debater. O achado principal, a resposta à questão postulada lá na minha investigação. Outros achados. Eu tenho os objetivos secundários e informações adicionais relevantes, tais como resultados discrepantes ou em subgrupos, né? Ou seja, né, como eu falei, né, o objetivo secundário entraria no resultado secundário que eu poderia achar. Informações adicionais que são relevantes também cabe lá no resultado secundário, que não é minha principal, mas eu vou utilizar como auxílio para a resposta, para o resultado final, para a comprovação do meu trabalho, né? Resultados discrepantes ou em subgrupos também, isso é importante eu colocar lá, porque vão influenciar também, né? Isso é interessante, né? Onde descrever as características de uma amostra em resultados ou na seção de método. Como é que eu faço para explicar isso? Dar o resultado da minha amostra, as características da minha amostra, como a gente tinha falado, né? Como a gente tinha comentado, a gente falou sobre 2 exemplos aqui. Também, olha só, uma questão a ser decidida consiste na localização da característica da amostra, né? Pode acrescentar aí o local onde que a gente faz, onde está essa amostra. Se aparece nos resultados, como aqui mostrado, ou em um método. Subsídios para a decisão que constam a seguir, né? Como, por exemplo, descrição na seção de resultados. Né? Eu preciso descrever essa amostra, né? Como a gente já tinha comentado. É assim feita quando as características da amostra são determinadas pela coleta de dados, como em muitos estudos clínicos e epidemiológicos, né? Estudo clínico aí de epidemiologia de modo geral de uma área, de uma doença, a doença tal, como é que ela está se alastrando, né, geralmente, né? Alguns dos quais, exemplificados nesse capítulo, né? Em geral,
Não gasta esse capítulo nessa aula, né? Vamos lá. Então, em geral, no relato de investigação, eu tenho aí uma questão de uma amostra probabilística. O que é probabilística, gente? Tem probabilidade, né? Isso aí, tem probabilidade, né? Eu tenho uma margem, né, ali, né? Eu tenho que ter com isso eu tenho um certo controle, né? Desse, talvez não exatamente um controle, mas eu tenho uma margem de controle, assim, que eu digo, não exatamente esse controle seria a palavra, mas eu tenho uma probabilidade de acontecer diversas coisas, né? Eu tenho que ter olha, eu tenho que fazer um estudo de probabilidade para saber o que pode a possibilidade de acontecer algo relacionado ali. Então, as características dessa última são descritas do início de resultados. Segundo o grupo Vancouver, todas as informações obtidas durante a realização do estudo pertencem à seção de resultados. Descrição na seção de método ocorre nas pesquisas em que as especificações desse material investigado são determinadas a priori e delimitam o que será estudado. O que eu quero dizer com isso? Hein? Alguém sabe? Qual foi a pergunta, professor? Por que eu estou falando aqui, ó? Olha só. Ocorre descrição da seção do método, ó, metodologia, descrição da seção lá da metodologia, né? Ocorre nas pesquisas em que as especificações do material investigado são determinadas a priori e delimitam o que será estudado. Por que a minha metodologia vai delimitar o que eu vou estudar? Por conta de alguma coisa relacionada à prioridade? Tá, mas está faltando. Tá, mas vamos lá. O que além disso? O que traz a metodologia para a gente? Professor, Oi, pode falar. a metodologia, Seria- ela traz a forma como será feita aquela pesquisa, aquela análise, passo a Isso passo. aí. Isso, passo a passo, né? Eu tenho que deixar tudo bem claro. Por que então que eu coloco que eu vou delimitar ela? É tempo determinado, assim? O tempo determinado, ok. Mas isso daí eu já não estou colocando na metodologia, eu já estou colocando no É meu para cronograma. estabelecer parâmetros mais claros, professor? Isso, parâmetros mais claros é uma. Isso. O que mais? O que mais eu posso falar? Além dos parâmetros mais claros, eu dou o quê? Uma enxugada e uma focada no meu estudo. Vai otimizar, né, o estudo. Isso, eu otimizo, eu foco, concentro para aquilo, para o meu resultado ser mais coerente também, não ficar uma coisa muito aberta e solta. Concordam? Ter mais objetivo, né, professor? Isso, mas exatamente, a palavra que a gente usa até aqui, né? Tem até o mais objetivo. Eu não posso querer resolver o problema do mundo na mesada só. Não consigo. Eu primeiro preciso resolver problema por problema. Não é isso? Sim, Tranquilo, gente? Até aqui? Sim. tranquilo. Sim. Tá sim, professor, tudo tranquilo até aqui. Beleza. Então,
eu tenho aí, né, estrutura de sessão de resultados, apresentar primeiro os resultados principais, né? Como eu falei com vocês, primeiro o principal, que é o foco do trabalho. Então, ó, o foco do relato da sessão de resultados, como de todo artigo original, deve ser nos achados principais. Eles precisam estar separados de outros, secundários, o que porventura venha a constar do relato. Daí a conveniência de especificar claramente quais são os achados principais e quais são os secundários, né? Então, eu preciso deixar claro qual foi o meu resultado principal e qual foi o meu resultado secundário. Resultado principal ou primário é o que está mais relacionado ao objetivo da minha investigação, com certeza, né? Então, refere-se ao desfecho principal, evento principal ou variável. Na variável, a resposta tem lá. Portanto, a questão central da pesquisa, ela vai fazer o quê? Ela vai expressar por um objetivo ou uma hipótese uma necessidade de estar sempre presente para quem? Para nortear a redação. Nortear o quê, na verdade? Nortear o quê? A minha pesquisa. Nortear a minha escrita, né? Então, o objetivo, a hipótese tem que estar lá para nortear a minha pesquisa. E os resultados adicionais? Após expor os principais, há um lugar para assinalar todos os adicionais de interesse, entre eles, aqueles que são encontrados por conta do desfecho. O que eu tenho de importante? Né? O que eu tenho de importante aí? Isso é interessante. Pode repetir, professor? Sim, eu falei assim, resultados adicionais, eu vou primeiro colocar o principal, que vai estar lá nos objetivos, e o segundo, né? Eu vou só descobertas extras, como a gente tinha comentado. O que aconteceu naquele desfecho dos acontecimentos ali na minha pesquisa? Ah, eu descobri, igual eu vou dar exemplo para vocês. Uma professora, uma professora que ela aposentou já, ela trabalhou com barbeiro no projeto dela. Ela estava tentando pesquisar alguma coisa que eliminasse, né? Que influenciasse no vetor. Só que acabou que na pesquisa dela também, o foco dela principal era esse, se eliminava ou não o controle, só que acabou que ela descobriu um novo tipo de medicamento diferente, com a reação, com uma substância que funcionava para estudar um novo medicamento, para extrair e fornecer um novo medicamento, que serve para utilização em outras coisas. Isso foi uma coisa secundária dela, que não era o foco dela. Foi importante? Foi importante. Mas fugia do que ela queria. Entenderam? Ficou mais claro agora? Ficou assim, professor. Show. Sim, professor. Então aí tem a questão da importância de cada evento, gente. O que vai influenciar os eventos, né? Na hora, o que vai trazer? Quais são os achados mais relevantes? O que a gente achou de importante? E a sequência temporal? Né? Os achados clínicos, os laboratoriais, né? Complexidade, tanto menor quanto maior, né? E evitar a repetição abusiva de informações. Como assim? Alguém arrisca? Como assim eu tenho Professor, que... evitar que na sua pesquisa seja repetitiva, né? As informações dadas não seja repetitiva. Evitar que as informações sejam repetitivas, exatamente. Mas como assim? Você poderia explicar um pouquinho isso melhor para mim? Vamos dar um exemplo mais preciso. Alguém arrisca?
Professor, Oi. quanto mais claro e direto for, é melhor para o entendimento do leitor ali. Certo, certo. Mas por que eu falo de repetição abusiva de informações? Não ficar legal. Porque eu voltar a tocar no mesmo assunto, gente, que eu acabei de falar, vai ficar redundante. Concorda? E cansativo para o leitor também, né? Sim, e cansativo para o leitor também. Eu preciso sempre usar de pontos essenciais e ativos na hora de escrever. Eu preciso tomar cuidado com a repetição de palavras, para não ficar muito. Às vezes a gente esquece e repete palavras, depois vai ver, depois tem que ficar arrumando. Qual que é a ideia para evitar de eu repetir palavras? Encontrar sinônimos, né? Para poder Isso aí. substituir. Eu buscar sinônimos, né? Eu ficar buscando sinônimo para poder substituir a palavra. Que aí eu consigo dar fazer uma escrita melhor. Concordo? Sim. Aí, ó. Qual que seria a minha ordem de apresentação dessas informações? Erros elementares a fim de evitar na apresentação dos resultados. Né? Tomar muito cuidado na hora de apresentar o resultado. Evitar erros banais, né? Tomar muito cuidado com isso. Sempre bom reler e ler como é que está escrito esse resultado. Notar que eles não seriam cometidos se as regras básicas a serem mostradas fossem mais obedecidas. Né? Ou seja, me atentar às regras básicas inicialmente. Repetição abusiva de informação no texto que a gente acabou de falar. Ilustrações desnecessárias. Sério, por que eu preciso colocar aquela ilustração ali? Faz sentido no meu trabalho? Ah, não faz, é só para encher linguiça? Então tira. Tira, não bota lá. Você tem que botar uma ilustração, fazendo um texto explicando, botando um tópico lá, falando do assunto, e que aquela ilustração ajude a visualizar ou a entender. Fora isso, não vale a pena colocar. Tira. Certo? Eu tenho aí um texto não informativo sobre o conteúdo dessas ilustrações. Tudo isso, gente, eu tenho que estar alinhado. Tá? Porque se eu tiver um texto que não bata com a minha ilustração, tá errado. Concorda ou não concorda, gente? Sim. Ficou claro para vocês que eu não posso só botar uma figura e deixar ela voando lá no meu TCC, por exemplo, no meu artigo? Eu tenho que botar um texto e tenho que botar a imagem relacionada. Se eu vou botar a imagem de uma prática, eu vou colocar na metodologia, eu tenho que explicar qual a relação daquela imagem com o meu texto anterior. Eu vou botar assim, 20, resultado de não sei nada, imagem abaixo. Pá, jogar a imagem lá embaixo. Ficou claro, gente? Ficou assim, professor. Show. E a nossa discussão, gente? Como é que ela vai fluir? É a chamada análise comparativa dos dados. Ou seja, é com quem? Com quem que eu vou abrir uma discussão? O resultado de qual autor? Ou de quais autores? Quer dizer, qual autor, assim, né? Sabe que um autor só não dá, né? A discussão tem que ser com vários autores. Mas eu digo assim, será que vou discutir inicialmente só com um autor agora? Vou discutir com dois, com três? Posso, na verdade, tudo isso acontece ao mesmo tempo, né? De certo modo. Eu vou acabar discutindo
um conjunto de ideias com vários autores num trecho. Eu começo a debater, o fulano de tal falou isso, isso, isso. Mas o outro fulano falou que acontece isso, isso, isso. O outro, então, vai ter uma controvérsia. Pode ter uma controvérsia. Ou eu posso enfatizar e valorizar a palavra que aquele autor falou, ou que ele comprovou. Tá? Não só bater de frente, mas também promover o trabalho dele, de certo modo também. E agregando valor ao meu, né? Então, a análise comparativa de dados pode ser de dados semelhantes, pode ser de dados divergentes e, é claro, pode ser de dados complementares também. Tá? Mas aí não deve conter resultados da discussão. Discussão, você deve deixar claro o quê? A comparação de dados, e não o quê? O resultado final aqui ainda não. O resultado final eu vou deixar lá para a conclusão. Certo? Sim ou não? Certo, professor. Ficou claro para vocês até aqui, gente? Ficou. Sim, professor. Para mim tá. Para mim também. Tá, então tome muito cuidado com isso, tá? Na discussão você vai comparar os dados dos outros autores, mas não a discussão final, tá? Beleza? Gente, eu só pegar um pouquinho de água ali para mim. Dá só um aguenta aí, um minutinho só, já tô voltando, tá? Rapidinho. Pronto, gente, voltei. Então, olha só. Tá me ouvindo? Oi? Sim, Show. Show. Sim, professor. Beleza. Então, olha aí, ó. O tópico da discussão vem como a última parte do desenvolvimento do trabalho, tá? Próximo o quê? A minha conclusão. Por quê? A discussão antecipa a minha conclusão, para eu poder chegar na conclusão final. E vai tratar também da apresentação do trabalho, né, da discussão. Eu vou debater, discutir com vários outros autores, usando o quê? A análise dos meus resultados, não a conclusão, tá? Então, na discussão, tenta dar sentido ao que encontrou. O cerne da discussão é a interpretação dos resultados obtidos e sua relação com o conhecimento existente, de modo a chegar-se a uma conclusão, tá? Ou seja, a ideia da discussão é antecipar a conclusão. E nessa discussão, eu usar também de outros autores para fazer comparação. Beleza? Então, a sessão sobre discussão não pode conter novos resultados, não, gente. Apresentados de forma gráficas ou tabelas. Você pode fazer apenas comparações entre os dados coletados e tirando conclusões. O autor experiente, ao redigir a discussão, né, ele vai falar o quê? Que os resultados que obteve com que existe de relevante na literatura científica e sobre o tema e vai emitir juízo sobre a qualidade da investigação que ele usou, que ele cita, tá? Ou seja, ele vai trazer esses resultados que seja relevante para a literatura científica. E vai
entrar na parte aqui, da qualidade de investigação, quando ele fala, certo? Ele também vai apontar para as limitações do estudo dele, porque tem que deixar claro isso, gente. Todos os nossos estudos vão ter uma certa limitação. O estudo não vai abranger tudo. Lembra que eu falei com vocês? Isso é uma pesquisa, né? Não tem como eu abordar tudo, não existe isso. Tá? E vai comentar com os novos achados dentro do trabalho dele e vai integrar-se ao quê? Ao corpo de conhecimento sobre aquele assunto. O que eu quero dizer com isso? Ele vai trazer aquela coisa nova, que se deu certo lá, para poder incluir, quando vocês... Né? Isso vai incluir, vai ser um adicional para a continuação daquele assunto que foi proposto, certo? Então, a conclusão sugere caminhos ou especula sobre a direção para futuras pesquisas. Tá. E onde vai entrar essa discussão? Então, esses conceitos podem ser até semelhantes, complementares ou mesmo divergentes. Ou seja, ou posso comparar com algo igual, com os outros autores, ou algo que vai complementar a minha pesquisa. Olha, eu usei da pesquisa do autor XYZ ali, dos autores, e eu vou adicionar porque eu fui além daquilo que ele propôs. Eu continuei a ideia dele. Complementar. Ou mesmo divergência. Olha, eu fiz diferente do método dele, eu achei mais diferente, que é mais rápido, mais eficaz. Como todo mundo tudo atualizou, ficou melhor. Aí eu vou debater porque aquele método acaba como um trabalho muito antigo. Foi um método que hoje em dia tem tecnologia muito mais avançada, tal. Eu começo né, a descrever sobre por que o meu método é melhor que aquele método antigo. E com isso eu trago novas inovações. Claro que eu vou fazer isso de uma maneira educada, né? Na hora de escrever a questão para fazer comparação com os outros autores. Você vai colocar os autores entre aspas para conversar, ou seja, você monta a sua discussão. Simples assim. E aí os resultados e a discussão do TCC já estão prontos. Ficou claro, gente? Um resumão? Sim, professor. Alguém Sim. tem alguma dúvida em relação a isso? Quer perguntar alguma coisa? Gente, alguém tem alguma pergunta sobre até aqui? Não, professor, pode prosseguir. Show, então. Então, na discussão, eu vou estabelecer relação, com certeza, né, entre causa e efeito, né? Vou indicar as aplicações teóricas e práticas nos resultados, assim como suas limitações, que a gente falou. Vou elaborar, quando possível, uma teoria para explicar certas observações ou resultados que nós obtivemos na nossa pesquisa, né? Sugerir, quando for ao caso, novas pesquisas, tendo em vista a experiência adquirida no desenvolvimento do trabalho e visando a sua complementação. Certo? Ficou claro até aqui, gente? Um pedacinho aqui ou não? Sim. Ficou sim, professor. Show. Isso aqui ele só completou o que a gente tinha comentado antes, né? Na verdade. Então, né? A importância da causa e do efeito, a importância da aplicação teórica e prática no resultado para deixar encorpado melhor, né? Isso mais... e falar das suas limitações, claro, porque eu volto a falar com vocês, o trabalho vai ter limitações, não tem como falar que não vai ter, que vai ter, né?
E se o resultado, dependendo do resultado que você obtiver, você podendo explicar ele ou não. Então, na discussão, a liberdade dessa sessão se expressa na possibilidade de constarem deduções capazes de conduzir o leitor naturalmente às conclusões. Ou seja, né, eu vou usar da discussão para eu chegar na minha conclusão. Na discussão dos resultados, o autor deve cumprir as seguintes etapas. Primeiro, estabelecer a relação entre causas e efeitos. Segundo, apontar as generalizações dos princípios básicos que tenham comprovações nas observações experimentais. Ou seja, o que eu comprovei ali fazendo meus experimentos? Né? Esclarecer minhas exceções e modificações e contradições das hipóteses, teorias e princípios diretamente relacionados com o trabalho realizado. Indicar as aplicações teóricas ou práticas dos resultados obtidos, bem como suas limitações, né? Elaborar, quando possível, uma teoria para explicar certas observações ou resultados obtidos. Sugerir, quando for o caso, novas pesquisas, tendo em vista a experiência adquirida no desenvolvimento do trabalho e, é claro, visando sua complementação. Ou seja, eu preciso aí também ficar preocupado com o que eu observei no resultado, talvez ir para o caminho de novas pesquisas ou falar para próximos possíveis autores, né, para outro continuar a pesquisa. A relevância, ou talvez tentar indicar um caminho para os outros autores na hora, eu posso fazer isso, tá? Na conclusão, claro. Certo? Então, o autor experiente vai redigir a discussão, né? Ou seja, os resultados que obteve com o que existe de relevante na literatura, já falou sobre isso, sobre o tema, e emite juízo sobre a qualidade da investigação. E a limitação do estudo. Isso é importantíssimo, gente. Por quê? Você vai estar relacionado com o quê? Com novos achados, novas descobertas, que vão se integrar ao corpo do conhecimento daquele assunto e fazer a diferença para ajudar nas futuras pesquisas também e dar continuidade à sua pesquisa. E para a gente fechar, as chamadas conclusões. As conclusões devem ser concisas e impactantes, em uma ou duas frases. Ou o autores deve passar a resposta para o objetivo descrito anteriormente. Ou seja, a minha conclusão vai ser a resposta ao meu objetivo. Ou objetivos, né? Então, é a conclusão, a parte que será lida mais frequentemente, depois do título e do estudo. Aqui, novamente, não há espaço para discussão do resultado. Um erro bastante frequente. Entretanto, o erro mais comum na conclusão é extrapolar os dados efetivamente avaliados pelo trabalho, o que pode resultar numa recusa, né? Caso como assim? O que é extrapolar os resultados, gente? Avaliados. O que seria extrapolar? Alguém sabe uma ideia? Extrapolar, eu acho que é tipo você ultrapassar um limite. Isso, ultrapassar o limite, exatamente. Mas como é que eu vou ultrapassar o meu limite? No caso da pesquisa. Exagerando. Ou exagerando nas informações, ou passando informação, ou você falando mais ou passando informação errada, alguma coisa assim. Passar informação errada, passar informação além da sua pesquisa, que você não tem base para falar sobre isso. Não é isso que estou falando? O risco também de sair do assunto, né, professor? Isso, você fugir do assunto também. Você começar a misturar estações aí, coisa que não tem nada a ver. Ou
Ou também pode acontecer de o seu resultado não for suficiente para comprovar nada. Às vezes está faltando aí mais informações também, pode acontecer. Como é que você quer comprovar algo se está faltando informações? E aí? Você acaba ultrapassando o limite. E você também não consegue achar, às vezes, resposta para aquela situação. Isso, exatamente. Você não consegue achar a resposta, você não chega no seu objetivo, você não responde o seu objetivo da sua pesquisa, né? Isso aí. Isso aí. Né? Então, eu tenho aí também a questão da fase final do trabalho de pesquisa, que assim como a introdução e o desenvolvimento, possui uma estrutura própria. Eu vou ter que ter uma própria estrutura, formar alguma coisa, parte ali, né? Consiste em um resumo da argumentação dos dados constantes de suas primeiras partes do trabalho. Da conclusão, deve constar a relação existente entre as diferentes partes da argumentação e a união das teses defendidas. Deve estar em consonância com a introdução, bem com o objetivo proposto. Ou seja, tem que estar incluso lá na minha introdução do meu objetivo, senão não funciona. Como é que eu vou fazer uma conclusão totalmente vaga? Não tem como. Eu tenho que responder aquilo que eu estou propondo. Mesmo que aquilo dê errado, eu tenho que falar, olha, infelizmente trabalho, fiz o teste tal, resultados não foram tal, eu segui o método, porém, talvez tenha faltado algo, né? Ou talvez deva aprimorar em alguma outra direção. Desse jeito, não deu certo. Isso é importantíssimo, pessoal. Nem sempre pelas vitórias que a gente vai trazer algo valoroso. Talvez você, na derrota, você, entre aspas, né? Você traga algo valoroso para os outros pesquisadores. Certo, gente? Sim, professor. Certo, professor. Beleza? Alguma pergunta aqui? Até o momento, não. Beleza. Então, eu vou passar uns videozinhos para vocês para reforçar tudo aquilo que a gente acabou de falar, tá? Tem que ter uma importância nisso para vocês, né? A gente poder debater isso melhor também. Só um minutinho. Professor, está aí? Ficou mudo? Não, eu vou falar já, só dar uma... colocar o som aqui, só um minutinho. Oi, pessoal. No nosso vídeo desta terça, eu trouxe aqui alguns artigos para mostrar como poderemos escrever a seção de resultados e discussão. Primeiro, vamos entender onde fica essa seção no seu trabalho. Geralmente, ela é a quarta seção do artigo. Eu estou aqui com esse modelo que eu trouxe para vocês verem, e aí eu tenho aqui o título do trabalho, ele foi escrito aqui por esses autores. Na sequência, eu tenho um resumo aqui em português e tenho um resumo em inglês. Os autores aqui entram com a introdução, vamos perceber aqui que na sequência eles entram aqui no referencial teórico, né? Aqui vão falar sobre o assunto, trazendo aqui vários autores,
que tratam sobre essa temática. Depois, quando eles saem do referencial teórico, eles vão apresentar os procedimentos metodológicos do trabalho e depois dos procedimentos metodológicos vai aparecer essa sessão que a gente vai conversar hoje, que é uma sessão de resultados e análises. Esse nome aqui você pode encontrar bem diferente nos trabalhos. Você pode encontrar resultados e discussão, análise e discussão de resultados. Você pode encontrar, então, de diversas formas aqui esse nome de sessão. Veja que nessa sessão eles vão trazer os resultados, a gente vai analisar depois com mais detalhes, então eles vão trazendo o resultado e já vão fazendo a discussão aqui, logo abaixo de cada resultado. A gente vai já interpretar aqui como foi que eles fizeram nessa discussão aqui no passo a passo. No entanto, você pode encontrar artigos que têm uma formatação diferente dessa que eu estou mostrando aqui para vocês, e aí, dependendo do estilo do periódico, ela pode ser também a terceira sessão do seu trabalho. Aqui, no caso, foi a quarta, como eu mostrei para vocês, mas ela pode ser a terceira. Aqui, nesse exemplo desse artigo, né, um artigo falando sobre a avaliação do nível de ansiedade, escrito aqui por esses autores, você percebe que o resultado de discussão não é a quarta sessão do artigo, e sim a terceira. Então, os autores entram aqui com um resumo, depois vem um resumo em inglês. Veja que eles entram aqui na sequência, na introdução, a introdução sempre é a primeira, mas após a introdução, eles vieram para o método. Então, introdução, método, e só depois aqui eles vieram para o resultado. Agora, o que é que você vai perceber? Que esse segundo exemplo aqui, ele é diferente do primeiro, porque eles trazem os resultados aqui e na sequência é que eles fazem a discussão, olha, em outro ponto. Então, diferente daquele primeiro, porque naquele primeiro, eles trazem os resultados e logo abaixo do resultado, olha, já vai fazendo a discussão. Então, o que é importante, no primeiro momento, você entender como é a estrutura do seu trabalho. Se a sua instituição ou seu professor, como é que ele quer esse estilo? Se ele quer que o resultado ele seja discutido logo abaixo de quando ele é apresentado, ou se haverá uma sessão separada de discussão após você apresentar aqui os resultados. Quer dizer, você não vai colocar um abaixo do outro, né? Você vai fazer uma sessão separada só mesmo de discussão. E aí, pessoal, a partir desse entendimento, dessa definição, como é que vai ser a estrutura do seu trabalho, aí você vai começar realmente a se organizar para escrever. Então, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo de análise que a gente vai fazer. A gente está aqui com um trabalho sobre o humor, né, efetividade da propaganda e as mulheres, um experimento no Facebook. Então, um trabalho aqui escrito por esses autores, e aí vamos ver aqui como foi que eles organizaram, né, como é que esses autores organizaram a questão da discussão dos resultados. Eu tenho aqui a introdução, na sequência, eles entram aqui depois do resumo, eles entram com a introdução. Aqui, logo após, eles iniciam com um referencial teórico, né, trazendo um referencial. Depois do referencial, eles vão apresentar o método, certo? E após o método, eles vão trazer aqui exatamente a questão dos resultados. Então, veja que nesse título aqui, eles já colocaram a apresentação e discussão dos resultados. Esse título aqui, ele é bem comum, né? Assim, aparecer nos trabalhos. Realmente, a sessão você abrir com esse título, né? E aí, pessoal, como é que a gente vai realmente organizar isso daqui? Você pode começar o seu texto escrevendo algo sobre o assunto, certo? Então, se você quiser falar de uma forma geral sobre aquele assunto, sobre como aqueles dados foram coletados aqui de forma rápida, você vai e escreve sobre isso, e aí você já vai começar a mostrar os dados que você coletou, né? Essa pesquisa aqui é um estudo quantitativo, ou seja, é uma pesquisa que foi feita com muita gente. Esses autores aqui, eles coletaram dados com 260 pessoas, né? E aí eles utilizaram uma estatística para analisar esses dados. Então, quando você faz uma pesquisa com muita gente, você vai fazer geralmente um questionário, né? Então, na quantitativa, a pesquisa quantitativa, você precisa definir isso daí primeiro, né? Como é que você vai coletar esses dados, e aí, geralmente, a gente coleta, numa pesquisa quantitativa com muita gente, a gente coleta esses dados por meio de um questionário, mas pode ser um outro instrumento, e você precisa definir também, antes de você começar realmente a escrever aqui, qual é o
programa que você vai utilizar para analisar esses dados. Se você vai utilizar, por exemplo, o Excel, se você vai usar o SPSS, né? Então, você vai definir o programa de estatística que ele vai ser responsável, né, por dar esses dados aqui para você, né, a partir das informações que você inseriu ali diante da sua coleta. Vejam que no primeiro momento, eles apresentam os resultados em tabela. Então, eu tenho aqui, olha, uma tabelinha já apresentando o primeiro dado que eles fizeram, que foi a frequência e testes que quadrado. Eles apresentam isso daqui, se você tiver dúvida de como ilustrar, se será tabelas ou gráficos, é interessante você olhar em pesquisas já publicadas, parecido com o que você fez. Então, se eu fosse olhar trabalhos anteriores, que mostraram esses dados aqui de frequência e testes que quadrado, eu iria ver que eles apresentam esses dados por meio de uma tabela nesse modelinho aqui. E aí você vai fazer parecido no seu trabalho. Qual tipo você vai identificar? Qual tipo de ilustração que eles utilizaram? E aí você vai ter uma ideia de como é que você vai organizar seus dados. Pode seguir o mesmo modelo de ilustração de trabalhos já publicados, fazendo uma adaptação apenas aqui para os seus dados. Então, não tem problema, né, você pegar o modelo de outras tabelas, né, para você fazer aqui do seu trabalho. E aí, como é que você vai realmente iniciar aqui o raciocínio para você escrever? No primeiro momento, você precisa chamar essa tabela. A tabela ou o gráfico que você vai apresentar aqui na frente. Então, veja que os autores colocam, com base nos testes estatísticos expostos na tabela 2, sempre mencione o nome do gráfico, o nome da ilustração. Se for tabela 2, se for tabela 1, se for gráfico 1, se você estiver fazendo esse trabalho na norma da ABNT, o T de tabela, o G de gráfico, né, ou o Q de quadro, sempre ele vai ser maiúsculo. E aí você vai chamar essa tabela aqui, né, e você explica um pouco sobre do que é que trata essa tabela de forma rápida. E aí sim, depois você joga essa tabela. E aí a gente tá vendo aqui os dados, né, que você mostrou, e aí o que é que você vai fazer? Depois que você mostra os dados, aí agora sim, aqui abaixo você vai começar a discutir esse dado apresentado nessa tabela aqui. Essa discussão, pessoal, como é que vocês vão fazer? Você vai trazer os trabalhos que você citou no referencial teórico do seu estudo para tentar explicar os seus dados. Você vai começar a comparar com os artigos, escrevendo se os seus resultados, eles confirmaram ou eles divergiram dos resultados de pesquisas anteriores. Vamos ver aqui como foi que eles fizeram. Eles dizem o seguinte, olha, a literatura aponta que as redes sociais permitem que seus usuários participem, contribuam, promovam, propaguem, opinem e discutam conteúdo e informações de maneira bilateral, de maneira muito rápida. Veja que ele cita aqui uns autores e esses trabalhos, eles não são trabalhos que não foram citados nesse estudo aqui. Eles já foram citados aqui anteriormente. São trabalhos que fazem parte do seu referencial teórico. E aí você vai comparar o seu dado com esses trabalhos aqui. Se o dado do seu trabalho, ele confirma ou não o que esses autores dizem. Se a gente for pesquisar, só para título de exemplo, se a gente for pesquisar aqui esse autor, então vamos dar uma olhadinha, nós estamos aqui na página 11, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui e localizar, você vai ver que esse trabalho, ele já foi citado anteriormente. Então, eu tenho aqui, olha, está aqui ele. E aí, foi exatamente quando os autores falaram engajamento. Eles trouxeram, eles disseram assim, onde as percepções se espalham rapidamente. Olha, já trouxe o autor. Então, quando você vai interpretar aqui na página 6, então, quando você vai interpretar um dado, você vai utilizar os trabalhos que você já citou no referencial. No referencial teórico, você não precisa ficar procurando trabalhos inéditos para discutir esse resultado. Você vai usar o que você tem. E aí os autores continuam. Ainda, o engajamento é traduzido na forma de compartilhamento e recomendações. Mais um reforço para o que ele está dizendo aqui, falando sobre essa questão do compartilhamento de mensagens, né? E aí eles trazem esse autor, se a gente for olhar, ele foi citado sim, anteriormente, né? Você não vai colocar exatamente a mesma citação que você botou lá no referencial teórico, você vai escrever de forma diferente, mas é o resultado que aquele trabalho anterior já encontrou.
E aí você volta aqui, ó, se eu voltar, eu percebo que aqui na página 6, ó, ele já tinha citado esse trabalho aqui, né, falando sobre exatamente essa questão do engajamento. Aqui eles colocaram, olha, para o autor, né, os autores, o engajamento no ambiente virtual pressupõe a aprendizagem sobre os produtos, o compartilhamento de informações e experiências. Então, ele aqui já reforçou o que ele tinha dito anteriormente. E aí, quando você traz esses autores, que eles foram citados no referencial teórico, o que é que você precisa fazer? Você precisa dizer se o seu dado que você encontrou, ele confirma ou não o que esses autores falaram sobre o assunto, né? E aí veja que os autores colocam o seguinte, os autores do artigo aqui, né? Exatamente o que foi percebido no anúncio com o Mo, por meio de um maior número de compartilhamentos da mensagem. Ou seja, o que nós encontramos, o que você encontrou desse trabalho, ele que você está fazendo, ele confirma o que os autores já tinham falado anteriormente sobre aquele assunto, ou ele diverge? Nesse caso aqui, eles confirmaram, por isso que eles colocaram exatamente o que foi percebido no anúncio com o Mo, por meio de um maior número de compartilhamento de mensagens, né? Então, o que eles encontraram no trabalho é exatamente o que os outros trabalhos também já vinham encontrando, né? Quando a gente vai descendo, pessoal, aqui, para a gente dar uma olhada, a gente vai perceber que a lógica vai ser essa, né? Você vai escrevendo de forma que você consiga transformar esses dados que você coletou em informações que contribuam para que o estudo chegue no seu objetivo, chegue a uma conclusão, né? E aí você vai, a gente vai entrar aqui num ponto, a gente pode pegar esse ponto aqui que está nessa página 14, né? E aí a gente vai ver o seguinte, eles vão apresentando os dados, então veja que alguns eles trazem aqui, no caso, uma figura, você pode trazer o gráfico, você pode trazer uma tabela, você vai vendo o que é que fica melhor para você apresentar, né? E aí, aqui nesse ponto, eles dizem o seguinte, analisando as diferenças entre o efeito do humor nas atitudes sobre a propaganda e nas atitudes sobre a empresa, é possível identificar que em ambos os casos os participantes responderam de forma mais positiva aos anúncios que tinham o humor incongruente em comparação àquelas expostas ao anúncio sem humor. Há respaldo na literatura para esses achados, ou seja, você coletou os dados, você encontrou uma determinada coisa e na literatura, quer dizer, no referencial teórico que você já trouxe, existe um respaldo para isso. Poderia não ter, poderia os trabalhos que você tivesse citado na revisão de literatura ter apresentado um resultado totalmente diferente do que você encontrou aqui, não tem problema. Se você encontrar diferente, você vai dizer, certo? Você coloca que o seu resultado, ele é divergente, né, dos achados na literatura, né? Pois fulano de tal, os trabalhos de fulano e cicrano tinham encontrado isso e aquilo. No entanto, nesta pesquisa foi identificado outra situação e aí você relata. E aí aqui eles estão dizendo que o que eles encontraram, há respaldo na literatura para esses achados dele. E aí eles dizem, os efeitos do humor na propaganda são conhecidos, especialmente no que tange a formação da atitude do consumidor. Está aqui os trabalhos citados. Então, esses autores aqui anteriores, que já estão no referencial teórico, eles tinham dito que existe um efeito de humor na propaganda. Certo? Tipo assim, os consumidores respondem de forma mais favorável àquelas propagandas que têm um humor, né, do que aquelas que não têm, certo? Então, você vai trazendo isso, né, e vai discutindo e comparando com os trabalhos. Quando os autores, eles chegam aqui no final, então aqui, quando eles fecham essa parte do resultado, eles colocam o seguinte, nesse sentido, os resultados aqui engendrados, além de encontrarem subsídio na literatura visitada, ou seja, aquela literatura que eu já citei, que já está lá no meu referencial, confirmam que o uso do humor incongruente tem efeitos sobre a efetividade das propagandas no contexto das redes sociais. Então, o que a gente viu aqui é que confirmou o que os trabalhos diziam, né, sobre esse ponto. Eu quero que vocês percebam que os autores, eles fizeram aqui a discussão, né, na discussão final, a discussão geral, eles separaram, certo? Eles criaram um ponto aqui, dentro da análise dos resultados,
e fizeram essa discussão geral. Mas se você quiser fazer abaixo do último resultado, também dá certo. Você vai seguindo essa lógica em todos os resultados, né? E aí, quando você terminar todos os resultados, você vai fazer essa discussão geral, mas dentro daquele mesmo ponto, análise e discussão dos resultados. Mas aqui eles separaram que pode ser uma opção também. E aí, o que é que você vai escrever aqui? Para você poder fechar essa discussão. Depois de tudo que vocês viram, né, no trabalho de vocês, como é que vocês interpretam esses resultados? Então, eles colocaram o seguinte: observa-se, diante da discussão acerca da confirmação das hipóteses, que a efetividade do humor nas propagandas, em termos de engajamento, atitude, intenção de compra, também se confirmaram no contexto das redes sociais, porque esses autores aqui estudaram no Facebook, né? Então, eles confirmaram que para as redes sociais isso também funciona. E aí você vai fazer uma espécie de discussão aqui do que você encontrou de uma forma geral, né? Eles colocam o seguinte: o humor incongruente pode ser um caminho para desenvolver esses relacionamentos. Então pense, o que os seus resultados sugerem? O que é que você acha que isso daí realmente significa? Isso daqui, pessoal, é a interpretação dos resultados. Ou seja, você apresentou seus resultados ali nas tabelas, nos gráficos, nas figuras, né? Depois você comparou esses dados com a literatura que você escreveu no referencial teórico, né? E agora você vai interpretar. Então, o que é que você acha que isso daí realmente significa? E aí você percebe que eles colocam: neste tocante, os achados dessa pesquisa reforçam que não é suficiente usar humor na propaganda, sendo necessário escolher qual tipo de humor é o mais efetivo para cada público e adequar linguagens, imagens e contexto de maneira a se conquistar o engajamento do público, suas atitudes e intenção de compra. Os resultados, e aqui eles finalizam, né, colocam: os resultados aqui engendrados permitem dizer que propaganda sem conteúdo atrativo, no caso do humor que eles estudaram, tendem a passar despercebidas, sendo as mensagens engraçadas, curiosas e inusitadas geradoras de emoções positivas, tornando-se capazes de conduzir comentários e compartilhamentos nas redes sociais. Então, é isso. Eles fazem essa discussão aqui, uma interpretação, né, geral do que eles encontraram. E aí, no finalzinho, eles colocam: os achados aqui discutidos apresentam um panorama acerca da efetividade das propagandas, no contexto das redes sociais, colocando o humor como ponto de partida, para chamar a atenção do público, em especial das mulheres, contribuindo para a formulação de suas atitudes, intenção de compra e ainda conquistando engajamento. Então, você fecha esses resultados antes de você ir para as considerações finais. Então, esses 3 pontos é muito importante. Apresente seus resultados, compare com os estudos anteriores e depois faça essa interpretação. O que é que você consegue extrair? Depois de tudo que você viu, como é que você pode resumir os principais achados que você encontrou? Quando a gente vem para um segundo exemplo aqui, você vai perceber que nesse artigo aqui, a forma de organização, ela ficou um pouquinho diferente. Por quê? Porque esse artigo aqui, ele é um artigo qualitativo, certo? Então, não é uma pesquisa feita com muita gente, é uma pesquisa feita com pouca gente, né? Um artigo com dados coletados por meio de entrevista. Na pesquisa qualitativa, geralmente, a gente faz uma coleta de dados por meio de entrevista. Então, eu tenho no início do trabalho, eu vou ter aqui aquele mesmo formato, né, que eu já mostrei para vocês. Aqui eu usei esse daqui para mostrar para vocês a estrutura, onde ficaria esses resultados. Então, você tem aqui a introdução, e lá na página 15, você vem com os resultados e análises, né, aqui, que é exatamente essa parte que a gente está estudando hoje. Então, eles iniciaram falando um pouco sobre conteúdo, que é algo que você pode fazer. Tente dar uma resumida, né, não precisa falar muita coisa, mas também não é interessante você entrar assim de cara já botando uma tabela, certo? Uma tabela, um gráfico, não é bom. Você fale um pouquinho, né, sobre o assunto aqui, e aí, como esse artigo, ele é um trabalho qualitativo, então ele não vai ter tabela, não vai ter gráfico. Por quê? Porque você vai analisar no trabalho qualitativo a fala dos entrevistados. Então, o meu dado, ele não é um dado numérico, ele é, no caso, palavras que eu vou estar interpretando aqui, né, dos respondentes da minha pesquisa.
E aí, pessoal, a gente pode perceber que, como é que eles vão fazer aqui? Eles vão falar, tá certo, sobre o assunto, então eles vão começar falando sobre valor. Vai falar aqui sobre os valores, então perceba que ele traz os autores, né, falando um pouquinho sobre valores. Se a gente for atrás, a gente vai ver que esse artigo, ele já foi mencionado anteriormente, então só para mostrar aqui para vocês, eu tenho aqui, por exemplo, o Mendes, ele está aqui citado, né, na página 15, mas perceba que ele já foi citado, olha, desde a página 7, né? Então, o 7, a gente estava aqui no tópico de referencial teórico, e esses autores, eles já tinham aparecido aqui, então ele vai ser resgatado aqui na discussão, né, para falar um pouquinho aqui sobre o assunto, e aí eu já trago o quadro aqui com a fala desses respondentes. Perceba que a gente não coloca o nome do respondente, né, a gente precisa, no caso, preservar essa identidade dessas pessoas que participaram da nossa pesquisa. Você pode fazer esse quadro, você pode colocar também os trechos, tá certo, de fala dentro do trabalho mesmo, dessa sessão, colocando os trechos de fala, né, eu tenho até um vídeo aqui, eu vou deixar sinalizado aqui em cima, um vídeo que eu mostro como você colocar esses trechos de entrevista, né, dentro aqui da parte de resultados. Então, eles trazem, e aí aqui eles já fazem a discussão e a interpretação. Então, diferente daquele primeiro artigo que a gente analisou, eles não vão fazer nada separado, eles vão fazer logo tudo aqui. E aí eles dizem: percebe-se que para os docentes existem valores positivos que dizem respeito ao envelhecimento, sendo estes guias para o comportamento no cotidiano. Então, trouxe Freitas, né? Entretanto, valores negativos na instituição também são mencionados. E aí ele mostra aqui, conforme a fala do respondente R3. Então, criou o código, né, e colocou aqui a fala do respondente R3. Aqui na sequência ele diz, né, conforme expresso na fala de alguns participantes, por mais que a instituição possua valores positivos, é preciso deixar claro que, por ser uma instituição privada, além de valores éticos e morais relacionados à idade, a instituição também visa o lucro, deixando algumas vezes valores de lado devido ao custo financeiro de docentes com mais idade. E aí, pessoal, percebam que eles estão fazendo a interpretação logo aqui. Então, eles trazem o dado, eles trazem os autores e você já interpreta. Quer dizer, o que é que aquele dado realmente significa? E aí você já mostra isso daí aqui, né? Aqui na sequência a gente vê. É importante salientar que para fazer com que mensagens e comportamentos sejam rapidamente repassados, então isso aqui está no estudo de quem? No estudo de Mendes e esse outro autor, 2001. É fundamental que os valores sejam conhecidos por todos os seus membros e pela comunidade externa. E aí vamos ver o que eles falaram sobre isso. Apresenta as falas, né, apresente os resultados, e aí ele diz, além do não conhecimento de valores institucionais, especialmente ligados ao processo de envelhecimento, o respondente R7 destacou a não valorização do professor, e aí ele traz esse dado aqui para confirmar, né, que o respondente 7 realmente falou isso, né, você apresenta isso. Traga os autores, né? De acordo com Freitas, traços da cultura nacional podem ser encontrados nas organizações, influenciando a cultura organizacional. E aí depois ele traz esse trabalho de Torres, que também já está citado anteriormente. Certo? Então, pessoal, a sequência que eles vão fazendo é sempre essa, né? Você vai trazendo esses quadros com os resultados, mas, como eu disse, pode colocar esses trechos também ao longo dos parágrafos, não tem problema, né? Então, você vai ver qual é a forma que fica melhor. E aí, quando você terminar aqui esses resultados, se a gente for perceber aqui, por exemplo, no meio dos resultados, você vai ver que eles continuam fazendo aqui nessa mesma sequência, né? Apresenta o resultado, traz os autores e faz a interpretação, certo? Então, veja que tem vários parágrafos aqui, né, com interpretação que eles estão fazendo do resultado, até você chegar até o fim, né, que no caso aqui eles terminaram, aqui nesse ponto, certo? Então, assim, percebe-se que a divulgação de políticas relacionadas ao processo de envelhecimento, tanto na instituição alfa quanto gama, deve ser ampliada e focada, né, pois os que estão passando por esse processo não ficam sabendo
ou não se atentam a essas informações devido ao grande volume de notícias recebidas sobre outros assuntos. Então, eles finalizam aqui e aí vem para escrever realmente aqui o próximo ponto, né, que é o ponto das considerações finais. Ok, pessoal, então espero que vocês tenham compreendido, né, aqui mais ou menos assim, ter uma ideia, né, de como é que vocês podem escrever a parte de resultados e discussão do trabalho de vocês, ok? Um grande abraço e até terça-feira. E aí, pessoal, foi meio longo esse vídeo, mas eu acredito que foi bastante esclarecedor, né? Deu para deixar claro com o que a gente já comentou antes, né? Ficou mais claro agora? Sim. Beleza? Eu vou mandar o vídeo para vocês aí agora no chat, tá? Beleza? E para a gente fechar agora, pessoal, eu vou passar um último agora só de conclusão rapidinho para a gente fechar a aula de hoje. Aí eu faço chamada e a gente encerra, tá? Se você quer viajar com a... Para a gente fechar tudo isso aí, né? Professor, Oi, pode falar. que eu tô indo trabalhar daqui a pouco, aí eu não sei se eu vou conseguir responder a chamada porque eu tô indo de moto. Aí é só para você perguntar se você conseguiria lembrar de colocar minha presença aí. Rafaela Cabral. Tá, beleza. Obrigada. Nada. O TCC pode ser um processo agradável com o auxílio do monográfico. Olá, tudo bom? Olá, tudo bom? Agora nós vamos falar sobre considerações finais. Como você pode fazer suas considerações finais do artigo científico. Essa regrinha também serve para monografias, TCC, dissertações e teses. É claro que no artigo científico você tem um tamanho reduzido para fazer as considerações finais. Então, o número de páginas será bem menor. Porém, basicamente, as informações devem ser as mesmas para que você possa ter uma consideração final ou conclusões, como algumas pessoas chamam, de uma forma efetiva. Como eu já falei, eu, particularmente, não acho que conclusão ou conclusões seja o mais indicado. Principalmente porque nenhum estudo se conclui, nenhum conhecimento se finda, né? Que esse estudo concluiu isso e acabou aí. Não, geralmente você tem algumas limitações que você enfrenta durante o processo e até mesmo algumas indicações para estudos futuros. Então, não tem como ter uma conclusão definida. Mas é claro que isso é só uma compreensão minha e de alguns pesquisadores, também é uma questão linguística dessa nossa língua que é muito difícil, que tem vários jeitinhos, significados, interpretações. É por isso que nos meus artigos, nas grandes maiorias, não vou dizer que eu nunca uso conclusões, às vezes passa, às vezes você está com muita pressa, tem mais pessoas escrevendo, e tem alguns colegas que preferem conclusões, tá? Sobre outras alegações. Eu prefiro considerações finais. Para você que está chegando agora nesse vídeo, ele faz parte de uma sequência de vídeos que a gente está procurando atender a solicitação de vocês, explicando o material na prática. Então, já tem vídeo que eu expliquei desde os aspectos principais, de como você formatar no Word, para começar um documento. Expliquei o resumo, coloquei aqui apenas um exemplo. Esse artigo, ele é um artigo que vai sair, eu ainda estou elaborando. Como eu já expliquei nos outros vídeos, ele faz parte de um crédito que eu estou cumprindo no curso de doutorado. Então, dentro desses créditos, além do seminário, nós temos que apresentar um artigo depois. Então, é um artigo que
para meados de dezembro, aí que início de dezembro de 2020 já deve estar publicado. Nesses vídeos, nessa sequência, eu expliquei como fazer o resumo sistematizado, coloquei aqui um exemplo do que poderia ser. Não é o finalizado, tá? Esse material ainda que eu estou elaborando, o vídeo vai saindo aqui, a gente vai compartilhando o conhecimento com você, mas ele ainda está cru, ele precisa ser pensado para ser finalizado. Então, para os críticos de plantão, isso aqui é só um exemplo. Aí eu coloquei a introdução, fiz um vídeo explicando também duas formas de se iniciar a introdução. Coloquei aqui a organização do desenvolvimento, estava como desenvolvimento, vou colocar aqui, que no caso de apresentar com desenvolvimento como desenvolvimento, pode vir corrida, não precisa vir como tópicos. Nesse caso, eu preferi aqui, ó, tirar esse desenvolvimento desse texto e colocar 2 tópicos, tá? Isso preferência minha, mas poderia ter só desenvolvimento, e se tivesse só o desenvolvimento aqui em cima, desenvolvimento teria que sair essa parte aqui dos tópicos, porque ficaria muito cansativo. No caso, eu tirei aqui, ó, o desenvolvimento, tá ok? Aí coloquei emancipação social como um dos tópicos. Essas observações são observações que eu vou atender, é como eu costumo me organizar. Além disso, esse material passou pelo crivo do professor José Aidar e do colega também que teve que me avaliar. Então, tem uns apontamentos deles que eu vou atender para a conclusão desse material aqui. Isso é muito importante para vocês saberem que mesmo a gente tendo bastante experiência, a gente cada vez que vai estudando, que vai conhecendo, a gente vai conseguindo enxergar que sempre tem coisas para aprender, que sempre tem coisas novas, que esse conhecimento não é finalizado, a gente vai se construindo não só o conhecimento, mas se construindo como sujeito, tá? Como pessoas que vão pensando e tendo novos posicionamentos. Ontem mesmo a gente estava discutindo em sala de aula que nós não somos os mesmos. Já fez algo por você hoje? Algo importante de verdade? Não dá para viver só para os outros, né? De um ano atrás, talvez até não pensamos as mesmas coisas de uma semana atrás, porque nós vamos construindo, vamos lendo, vamos conseguindo essa emancipação pelo conhecimento, e é uma emancipação que ela ocorre gradualmente até que essa vinda se finde, mas via de regra a gente vai evoluindo na medida que a gente se coloca de cabeça aberta, de mente aberta, para entender, para ler os materiais, entender, discutir, pensar, recriar, e isso em todas as áreas. Agora, vamos falar aqui nas considerações finais. Muitas pessoas me perguntam, nossa, mas o que eu devo colocar nas conclusões finais? As conclusões ou considerações finais vão responder, vamos colocar aqui, responder. Basicamente, seus objetivos, o problema, né? O problema de pesquisa, vamos saber se a metodologia usada foi suficiente, se o material apresenta limitações e se apresenta considerações ou instruções ou indicações para estudos futuros. Claro que aqui eu não estou falando em tópico, tá? Nenhum desses aqui são tópicos que você vai abordar. Eu estou dando uma direção para você fazer as considerações finais, como, por exemplo, eu vou lá e resgato o problema de pesquisa, para você entender. Problema de pesquisa. Apenas problemas sociais não são capazes de fornecer ao sujeito uma emancipação sólida, pois faz com que este continue a depender desses subsídios para a sua sobrevivência. Assim, a questão de estudo é: como o conhecimento pode servir para a emancipação social do sujeito? Aí, eu vou dar um exemplo aqui, eu resgato, mas também não é para ficar aqui
É só porque eu estou respondendo, que é uma indicação para você conseguir responder ou fazer uma consideração final ou considerações finais de uma forma sólida, tá? Seguindo essa regrinha aqui, receita de bolo não tem erro. Então, eu vou colocar assim. No decorrer deste artigo ou deste estudo, observou-se que o conhecimento é capaz de trazer ao indivíduo, ao sujeito, né? Vamos manter aqui a mesma nomenclatura que nós estamos escolhendo. Autonomia, não apenas no pensar, mas também no agir. Quando se fala de emancipação social, é possível argumentar ou compreender ou demonstrar, é possível argumentar que, na medida em que este sujeito adquire novos conhecimentos, seu capital intangível aumenta. Desta forma, o que a gente pode colocar aqui? Desta forma, o conhecimento através do acesso à leitura, a leitura é fundamental. Por quê? Porque eu vou falar também desses aspectos da letra. Mas note que, assim, a minha pergunta era essa: como o conhecimento pode servir para a emancipação do sujeito? Então, nisso, eu já fui respondendo aqui. Então, esse parágrafo surgiu... Gente, isso aqui é só um exemplo, eu estou fazendo agora fresquinho aqui com vocês. Então, é só para vocês entenderem como vai surgindo, assim, as ideias na cabeça do pesquisador. Eu não fiz antes, até mesmo para provocar esse instinto de vocês verem, puxa, mas aquilo que está publicado não é o que foi falado no vídeo, porque eu estou amadurecendo e estou fazendo aqui na hora. Mas o que eu quero ver aqui com vocês é assim, você percebe que assim, eu resgatei a pergunta, certo? E eu respondi. Eu vou fazer a mesma coisa com os objetivos, quais eram meus objetivos? Meu objetivo era nortear. Aí eu vou colocar aqui os objetivos e vou responder. Aí, vou respondendo tópico por tópico. Cada tópico, vamos supor que eu crio um parágrafo. Nessas respostas, então, eu resgato e respondo. Não é para ficar tópico, tá? Nota que aqui não é um tópico. Eu fiz um parágrafo respondendo nas considerações finais isso. E aí eu vou colocar, além dessa resposta, né? O material apresenta limitações, aí eu vou colocar esse estudo, uma frase também, esse estudo procurou fazer uma discussão prévia, procurou apenas fazer uma discussão prévia da importância e da atuação, importância não, vou colocar da atuação do conhecimento como ferramenta emancipatória do sujeito. E aí, isso aqui é uma limitação, então esse estudo não esgotou o assunto, ele foi apenas um pontapé para reflexão. Eu vou colocar para reflexão, tal. E vou terminar como? Sugere-se que estudos posteriores, especialmente aqueles aplicados, possam se interessar por esta temática, introduzindo o conhecimento como
figura, ou como papel, ou como ferramenta emancipadora. Por quê? O que eu pensei agora? Olha que legal seria que a pessoa lesse esse estudo e, de repente, fizesse um estudo. Pega uma classe de ensino fundamental, por exemplo, Fundamental 2 ou ensino médio, introduz programas de conhecimento de classe baixa, né, ou de classe média, mas que não tenham essa oportunidade, esse acesso tão grande ao conhecimento, introduza programa para essas crianças ou para esses jovens e veja como esses conhecimentos, de forma aplicada, pode servir de emancipação para esse jovem que às vezes não teria outra oportunidade, conseguir, através desse conhecimento, galgar caminhos que ele nunca pensou. Então, veja, depois de tudo isso que eu pensei, dei um cheque final. Puxa, alguém podia, né, ler isso aqui e criar programas. E por que eu coloquei aplicados? Porque não fique só na discussão, mas fique ou se transforme de forma aplicada. Isso pode virar diversas teses. Por isso que entra aquela questão. Não se conclui um estudo assim, né, um artigo assim. A gente sugere e que a ciência continue, que o conhecimento continue e seja aplicado. Eu espero ter ajudado vocês nessa... Pessoal, e aí? Você viu que ela pontuou coisas importantes, inclusive deu dicas de colocar tópicos na hora de desenvolver. Teve várias coisas, né, relacionadas, né, para poder facilitar na hora da montagem, pessoal. Eu achei interessante esse vídeo, porque ela entra no detalhe dos tópicos. Vamos colocar tópico aqui. Vamos destrinchar baseado no objetivo. Vamos destrinchar baseado, né, um pouco do desenvolvimento. Né? Vamos trazer... O que nós vamos trazer de diferencial? Né? Então, é isso, gente. Beleza? Vou fazer chamada aqui agora. Alguma dúvida, pessoal? Não. Não, pessoal. A aula foi bem tranquilo? esclarecedora hoje. Ficou claro para vocês a aula de hoje? Sim. Então quer dizer que está todo mundo para fazer, está todo mundo pronto para fazer discussão? Pronto a gente tá não, né? Mas a gente está adquirindo mais sabedoria a cada aula. Então tá bom. Falou pouco, mas falou muito. A bateria desse momento. Vou abrir aqui de novo. Que chato. Um minutinho, gente. Agora foi. Vamos lá, pessoal. Tem gente que mandou mensagem para responder aí na chamada aí, porque saiu para buscar o filho, mandaram mensagem aí, né? Vamos lá. Vocês respondem para mim, por favor. Adce Maria. Presente. Adriano. Presente. Alex. Alexa estava aqui, né? Ela estava na época, eu estava aí. Ela estava na aula. Tá. Amanda. Presente. Ana Flávia. Presente. Professor, o senhor me chamou, eu tive que desligar a água aqui. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo, Alex. Eu sabia que você estava aí, tá tranquilo. Tá? Professor, não esquece de mim, Rafaela Cabral. Vou sair agora, tá? Tá, beleza. Ana Paula. Se puder botar presença. Presente, professor. Ana Paula. Pode deixar, Rafaela. Aqui, professor. Presente, professor Anne. Beatriz. Presente. Camille. Presente. Carlos. Hã?
Carlos. O Carlos não entrou hoje, não, gente? Não reparei, professor. Cadu, se o Cadu entrou, mas vamos lá, então. Eduardo. Presente. Bom dia, professor. Beleza. Fabiano. Fabiana. Presente. Fabrini. Presente. Gabriel. Gabriel. Gabriela. O Gabriel está online, professor. Gerlaine. Presente. Gilmar. Presente. Bom dia, professor. Giovana. Dia. Presente. Graziele. Graziele, não. Haroldo. Oi. Jaqueline. Jaqueline dos Santos. Jaqueline Melo. Presente, professor. Professor, Jennifer. bom dia. Bom dia. Eu sou a Graziele, eu respondi presença. Beleza. Eu vi. Jennifer. Professor, o microfone dela ainda está ruim. Ela colocou a matrícula dela aí. Beleza. Mas ela Júlia. está assistindo a aula. Achou. Júlia. Presente. Camila. Presente. Cássia. Presente. Leonardo. Presente. Letícia Catarina. Presente. Letícia Crepaldi. Presente. Lívia. Lívia, não? Lisângela. Presente, professor. Luana. Luana. Luiz César falou que ia buscar o filho, algum por aqui. Milena. Beleza, Presente. mano, eu vi. Mirla. Presente. Natasha. Presente. Nívia. Nívia. Professor, Luana está na aula. Tá, eu vi aqui, ela mandou mensagem que apareceu para mim. Obrigado. Professor, a Luana falou também que respondeu, mas acho que o senhor não ouviu ou o microfone dela não ligou. Tá, não tá tranquilo, mas eu vi aqui já. Nívia não, né? Pablo. Presente. Pamela de Oliveira. Presente. Pamela Macedo. Pamela Macedo. Alguém levantou a mão aí? Pablo, professor, conseguiu ouvir aí? Consegui. Rafael nunca veio assistir a aula, tá? Rafaela já falou comigo. Renan. Presente. Samira. Presente. China. Presente. Tainá. Presente. Vitor. Presente. Vívia. Presente, professor. Yasmin.
Presente, professor. Tá, o Igor tinha mandado mensagem no chat. Zaira. Presente. Beleza. É isso aí, pessoal.